Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos conversar sobre a ALD3, empresa que vai pagar bons dividendos em 2024 e que já vem pagando bons dividendos. Por conta disso, pessoal, hoje nós vamos analisar essa empresa para verificar como está o ativo, passando pelos seus dividendos, pelas suas estratégias de investimentos, indicadores, projeções de preços e muito mais. Mas antes, já se inscreva aqui embaixo, deixe o like que é muito importante, tá pessoal? Vamos lá então, primeiramente analisar o dividendo que estava com sua DataCom agendada no dia de ontem, onde os seus dividendos brutos correspondem a R$ 1,07 aproximadamente, um dividendo bem elevado, tá pessoal? Precisamos ainda descontar aqui o imposto por conta desse provento ser um JCP, tá? Mas foi um pagamento bem relevante. Esse pagamento vai ser no dia 31 de julho desse ano, tá? E considerando os dividendos que já foram pagos, que vieram de 2023, o dividend yield da empresa para 2024 ficou bem elevado. Tema que já já nós vamos conversar, tá? Antes disso, nós vamos passar um pouco sobre a situação atual da empresa, como está o mecanismo e as estratégias da empresa. Iniciando primeiramente fazendo um resumo da empresa. Pessoal, a empresa ela é basicamente do setor de varejo. Ela se diz do setor de telecomunicação, até porque tem uma parte da empresa que é focada nisso. Aliás, a empresa começou nesse formato de vendas de planos para celular e também TV por assinatura, por exemplo, tá? Mas agora a empresa tem focado muito nessa questão de varejo. E como que ela foca? Revendendo os outros produtos utilizando o standard de vendas. Por exemplo, a empresa aqui, no caso para smartphones, ela tem pontos de vendas dos celulares da Samsung, da Apple, da Motorola e também uma outra marca que eu não conheço aqui. E ela faz todos esses tipos de vendas de eletroeletrônicos, como televisão, exemplo aqui a Samsung, videogames, serviços para computador e também para o celular, igual comentei com vocês sobre o plano de telefonia, tem smart home, impressoras, notebooks e muito mais, tá, pessoal? A empresa ela vende de forma indireta. Você provavelmente já deve ter comprado algum produto e o dono era a ALD3. O ponto de venda seria a ALD3. Eu trouxe até alguns pontos aqui para a gente comentar sobre esse tema, onde a empresa relata que a maioria dos fabricantes tem recursos limitados de logística e também do processo, o que faz a empresa um parceiro estratégico para atingir o potencial da sua marca, ou seja, impulsionar suas vendas, tá? A empresa relata também a questão da diversificação do portfólio, tá? E também de todos os serviços agregados e também os parceiros que a empresa tem, conforme nós visualizamos anteriormente. Praticamente a empresa tem todos os maiores fabricantes dessa rede de tecnologia dentro da carteira, dentro do portfólio da empresa, que faz ela ser muito atrativa, tá? E vejam aqui, pessoal, o market share que a empresa hoje tem quanto aos smartphones, videogames e notebooks. Para smartphones, a empresa pega 8% do market share. Para videogames, a empresa pega 23%. E para notebooks, 8%. Juntando aqui todas as vendas, onde existem várias marcas famosas. Isso tanto para varejo digital, varejo físico e também na distribuição, tá? Até trazendo para vocês também aqui alguns destaques de 2023, a empresa focou muito na disciplina na alocação de capital, na melhoria dos seus investimentos. E a empresa focou muito na lucratividade e na geração de valor, onde ela teve uma redução aqui do endividamento líquido, basicamente na dívida líquida sobre EBITDA, tá? Em 2023, vimos aqui um dividend yield de quase 13%, igual eu relatei para vocês lá no início. A empresa teve uma forte geração de lucro líquido ajustado, principalmente no terceiro e quarto trimestre de 2023, com aquecimento da economia novamente, e também uma geração de caixa operacional bem positiva. E isso é muito legal para essas empresas que trabalham diretamente e indiretamente com o setor de varejo. Esse, na minha opinião, é o principal problema das empresas, tá? É a geração de caixa, principalmente o fluxo de caixa. Esse é um aspecto que afeta demais a empresa, tá? Fora também a margem líquida, né, que costuma ser bem apertada. Reparem que a receita líquida veio mais positiva comparada ao último ano, tanto trimestralmente falando quanto anualmente falando. Seu lucro líquido também cresceu comparado a ambas as situações que eu relatei anteriormente também. E a empresa também teve uma expansão
expansão internacional, com 22 clientes e 16 países atendidos aqui na América Latina. Um número bem expressivo, tá, pessoal? A empresa teve aqui 1,8 bilhão de receita bruta no primeiro ano de operação. E esse é um ponto também relevante se atentar, porque basicamente esse resultado estava alinhado com a guidance que a empresa estipulou. E fora essa meta batida, ainda a empresa conseguiu bater essa meta com o caixa favorável. Aqui podemos ver também que a receita líquida, trimestre por trimestre, pessoal, e anualmente também teve uma elevação para ambas as situações. E podemos verificar aqui também que foi muito pela distribuição internacional. Esse é um ponto para a gente se atentar, tá? Porque em 22 para 23 teve uma queda na distribuição do Brasil, mas teve uma compensação e até uma elevação agora com a distribuição internacional, favorecendo demais o crescimento da empresa, tá? E um dos meios da empresa faturar hoje em dia, pessoal, é principalmente pelas parcerias estratégicas B2C e também pelo marketplace. Para as parcerias estratégicas, podemos destacar aqui as vendas de iPhones, com uma parceria no Banco Itaú. No caso, se você já tem conta no Banco Itaú, você já deve ter reparado que frequentemente o Banco Itaú aparece oportunidades para você comprar iPhones com alguns descontos interessantes. E a AUD3 está inserida nisso, tá? Outro ponto é o marketplace. A empresa tem várias formas de vender pelo Mercado Livre, pela Amazon e pela HP. Nos três casos, com parcerias de compra, vendas e também, no caso para HP, utilização da marca. E quanto a esse processo de varejo físico, pessoal, tivemos alguns pontos importantes em 2023. E um foco bem interessante foi a redução das despesas operacionais aqui, favorecendo demais as perspectivas futuras, tá? Outro ponto muito interessante também foi o aumento de 30,9% da receita média por ponto de venda de 2022 para 2023, tá? Esse aumento fica nítido aqui no gráfico de 2020 até 2023. Sua receita líquida, no caso, já não teve uma crescente constante, tá? Ficou mais lateralizado e até, em alguns casos, caindo, beleza? E ainda existem outras frentes de crescimento que eu destaco aqui também, pessoal. Que no caso, primeiramente é o Trocafy, onde a empresa tem aumentado as fontes de captação de aparelhos. A empresa também teve aqui uma ativação na loja online do Mercado Livre e na Livelo, e também um portfólio diversificado dos produtos dentro do Trocafy, beleza? Nós tivemos aqui movimentações na carteira bem relevantes e também outras parcerias para a inclusão dentro da plataforma B2B. Essa receita do B2B, pessoal, vem crescendo ano a ano também, tá? Fica bem nítido nesse gráfico aqui de crescimento de 2020 a 22 no caso. 2023 ainda não apareceu aqui. Aqui eu trouxe para vocês também alguns exemplos que a empresa fornece de como que a empresa vende. O primeiro é o website do Trocafy, onde é possível você acessar e ter todas essas oportunidades de aparelhos eletroeletrônicos. Tem também via Mercado Livre, que a empresa tem o seu perfil próprio lá, e também os quiosques de vendas, tá? No caso de Trocafy em shopping centers, por exemplo, ok? E os números da empresa hoje demonstram que ela é uma empresa líder em distribuição de eletrônicos no país. Isso acaba sendo bem diferente, né, pessoal? Porque ninguém ouve falar da AUD3. E hoje aqui eles destacam a receita bruta bem relevante, chegando a quase 7 bi. Temos aqui um EBITDA ajustado também bem relevante, um lucro líquido ajustado de 101 milhões, 122 postos de vendas, 55% das entregas realizadas em até 48 horas, em até 2 dias. E a AUD3 ela ainda vai buscar em 2024 algumas melhorias também, tá? Como no quesito internacional, expandindo a empresa geograficamente e também expandindo o seu portfólio. No caso da Trocafy, a empresa vai expandir também geograficamente e também vai se desenvolver para novas categorias de produtos. E reparem que o foco total da empresa, resumindo, vai ser expansão para novos produtos, novos serviços e também ganho geográfico, tá? A tendência é um crescimento para 2024. É a tendência, tá, pessoal? Até trazendo para vocês mais detalhes desse crescimento que vem tendo a empresa e nas possibilidades mais positivas para 2024. Em 2023, a empresa teve sua maior receita líquida da história da companhia, demonstrando esse crescimento apesar do período ruim em 2022. Agora, sua margem EBITDA já teve uma queda, tanto a margem EBITDA como também o lucro líquido ajustado, tá bom? Esses dois indicadores vão crescer com o passar dos anos, principalmente por conta do reaquecimento da economia aos poucos, tá bom? O canal estratégico que mais trouxe retorno para a empresa
nesse último ano foi o de distribuição, tá, pessoal? Tendo um crescimento bem relevante aqui e contribuindo com a elevação de 14% na sua receita líquida consolidada, ok? Reparem que varejo digital e varejo físico tiveram uma queda aqui, então ainda não se recuperaram para seus melhores patamares. Importante nós ficarmos atentos quanto a esses dois pontos. Por curiosidade aqui também, no caso, focando nesse setor de distribuição, o produto que mais foi vendido foi basicamente produtos mobile, tendo uma crescente bem relevante comparado a 2022. Os outros produtos, apenas o videogame teve uma elevação comparado a 2022. Isso falando para produtos vendidos, beleza, pessoal? Eu destaco muito esse aumento para a internacionalização da empresa, beleza? Caso haja mais crescimentos nessa internacionalização, a empresa tende a crescer nesses próximos anos, principalmente porque no mercado interno teve uma queda aqui conforme estamos vendo. E esse número fica bem mais nítido se a gente analisar por distribuição, por vendas de produtos detalhadamente. Reparem que as vendas caíram para praticamente todos os setores, tirando aqui os televisores, tá? Televisores e notebooks, né? Mas o que vende mais teve uma queda aqui, que é o smartphone. Um ponto para a gente se atentar aqui também, pessoal, é que a rentabilidade operacional ela teve um efeito não recorrente no resultado de 2023. Importante nós ficarmos atentos para verificar como isso vai impactar 2024, beleza? Até trazendo para vocês os destaques da receita líquida e também do lucro líquido. Sua receita líquida, trimestralmente falando, demonstra essa redução por conta do cenário econômico, tá? No sentido anualizado, fica bem nítido isso. A empresa ela não conseguiu ter um crescimento, se mantendo aqui em altas e baixas, ou até mesmo estagnada, e os seus lucros voltaram a ter patamares relevantes apenas no quarto trimestre de 2023, tá? Demonstrando assim uma possibilidade de retorno para os próximos anos. Porém, é importante a gente ficar atento se realmente vai acontecer isso ou não, tá? No sentido anualizado, fica bem nítido essa crescente que teve em 2023 comparado a 2022, mas reparem a queda que tivemos de 21 para 22. Sua margem líquida já é um ponto para a gente se atentar e até afasta, na minha opinião, muitos investidores. Uma margem líquida de 2%, pessoal, é bem complicado, bem complicada mesmo. Se a gente pegar em 2021, por exemplo, período que a empresa teve ali um lucro interessante, igual eu mostrei para vocês, atualmente está praticamente menos do que a metade. Sobre agora os dividendos da empresa, esse já é um aspecto que vem chamando muita atenção. A empresa desde 2022 vem pagando bons dividendos. Em 2022 a empresa fez um pagamento de 15% aproximadamente. Em 23, um pagamento de 12, 13% e atualmente 20%, juntando os pagamentos aqui desse ano. A empresa hoje, se a gente analisar aqui o seu payout, atualmente, pessoal, tem mantido um payout com uma média de 50% aproximadamente, tá? Em certos períodos com payouts mais elevados, em outros mais reduzidos. Isso é principalmente por conta do período de pagamento da empresa, que costuma ser no ano posterior, tá bom? O período de pagamento desses proventos, pessoal, costuma ser principalmente em junho, tá bom? Em 2024 ocorreu em março e vai ocorrer em junho, tá bom? Comentando agora com vocês sobre os indicadores fundamentalistas da empresa, seu PL hoje, pessoal, está em 7,4 vezes, está com seu PL bem superior a 2023, por exemplo. Temos também o PVP, que está abaixo de 1, e a empresa costuma trabalhar desde 2022 abaixo de 1. Temos a margem EBITDA, que hoje está em 4,1 e abaixo da sua média histórica. Temos o EV sobre EBITDA, que está em 3,7, teve uma recuperação e hoje trabalha acima da sua média histórica. O ROI hoje da empresa está em 7,6, um ROI ruim, tá, pessoal? Abaixo da taxa Selic. Temos também a evolução do patrimônio, que vem se mantendo aqui estagnada, com pequenos crescimentos apenas. Temos também aqui dívida líquida sobre EBITDA, isso já é um ponto muito importante, a empresa trabalha de forma indireta no setor de varejo, logo precisa manter uma dívida líquida sobre EBITDA equilibrada. E hoje a empresa está praticamente zerada quanto a esse indicador. Muito positivo. Seu VPA, pessoal, hoje está em 17, vem trabalhando bem próximo nessa média nesses últimos anos. E o LPA teve uma pequena crescente de 2022 para 2023, ok? Sobre agora as projeções de preços da empresa, seu preço teto e valor intrínseco estão bem acima comparado ao seu preço atual, tá, pessoal? Eu me baseei aqui nos dividendos que foram pagos em 2021, 22 e 23 apenas, tá, pessoal? Não considerei esses dividendos desse ano, que foi bem acima. Meus amigos, chegamos agora nas projeções técnicas de AUD3. A empresa sofreu bastante do seu período de IPO até abril de 2023. Após isso,
houveram crescimentos, quedas e hoje a empresa está em um patamar bem elevado. Atualmente, eu vejo essa situação como uma reversão de tendência, se desenhando aqui uma nova tendência para a empresa. A empresa vai precisar passar por todas essas regiões de queda que a empresa teve no período de 2021 para 2023, para aí sim começar a ter um crescimento saudável, uma nova tendência de alta. Se baseando nisso, pessoal, eu trouxe aqui alguns cenários positivos e negativos. Primeiramente, um cenário negativo, imaginando uma queda. Pessoal, caso o ativo não consiga ultrapassar essa região dos 8,81 e 8,39 aproximadamente, região que a empresa está tendo dificuldades nesse mês de abril, tem duas regiões que podem segurar o preço, que é a 7,80, 7,81 no caso, e R$ 7,07. Mais abaixo, R$ 5,45, média dos últimos 20 meses, tá bom? Agora, imaginando um cenário positivo, temos aqui alguns cenários para a gente se atentar. Ultrapassando essa região dos 8,81, a empresa tem potencial para chegar a 10,10, R$ 12, e aí chega em regiões que podem dificultar a continuação desse crescimento, como 14,15, 17,29 e 20,43. Contudo, pessoal, para chegar nessas regiões, a empresa vai precisar uma melhora, ou aliás, uma continuação dessa melhora do lucro líquido nesses próximos 2 anos, 3 anos, tá? Caso houver uma estagnação nesses lucros, provavelmente a empresa não vai conseguir chegar nesses patamares e vai parar no meio do caminho e vai ficar lateralizado. Cenário positivo aqui no gráfico da empresa, demonstrando que a empresa vem querendo continuar essa tendência de alta que engatou desde o meio de 23, mas vai precisar que os seus lucros auxiliem essa continuação. Uma coisa está linkada à outra. Até por curiosidade aqui também, pessoal, eu trouxe uma comparação de rentabilidade entre a ALD3, Ibovespa e CDI, onde nós vemos que nos últimos 2 anos, se você tivesse investido em ALD3, você teria feito um investimento negativo, tá? Ficando ali abaixo do Ibovespa e também do CDI, beleza? Descontando já os dividendos. Então, apesar de um case bem interessante, a empresa vem passando por um processo de crescimento e de inovações para trazer diferenciais para a empresa melhorar esses lucros para os próximos anos. Alguns pontos interessantes aqui é que a empresa tem um tag along de 100%, uma liquidez média diária acima de 1 milhão e também está listada no novo mercado. Um ponto que a gente precisa se atentar, pessoal, é que a empresa ela precisa se restabelecer, manter essas inovações, principalmente essa internacionalização que tem acontecido, para melhorar esses lucros e manter aí uma estabilidade nesses lucros líquidos, mantendo uma crescente para favorecer o preço da empresa, até porque ela tem um portfólio muito relevante e com perspectivas muito positivas e um market share bem interessante também, tá? Um ponto que eu acho interessante é que a empresa ela trabalha no mercado de varejo de forma indireta, tanto até que ninguém vê falar da ALD3 com frequência. Tem pessoas que nunca ouviram falar da ALD3. E ainda mais, pessoal, a empresa, ela se diz que está no mercado, no setor de telecomunicações. Eu acredito que a empresa vem tendo uma migração para o setor de varejo. O carro-chefe da empresa vem sendo esse setor de varejo de tecnologia, mais especificamente, por exemplo. Mas como a empresa cresceu no setor de telecomunicação e a empresa ainda mantém uma parte nesse setor, a empresa ainda, por enquanto, fica nesse segmento. Trouxe até para vocês aqui uma curiosidade na rentabilidade da ALD3 versus a TIM, a Vivo, a Intelbras e o CDI. E o melhor ativo que rentabilizou foi a TIM nesses últimos 2 anos, ficando acima do CDI. Aliás, sendo o único ativo que conseguiu superar o CDI nesses 2 anos. A ALD3, pessoal, ela ficou apenas acima da Intelbras. Se a gente for analisar também os seus indicadores agora, comparado a essas outras empresas, a ALD3 tem vantagem no seu PL, PVP, EV sobre EBITDA e dividend yield, ficando praticamente empatado com a Intelbras, por exemplo, tá, pessoal? Mas e vocês, pessoal? O que vocês acham da ALD3? Qual que é o potencial da empresa para os próximos anos? Não se esqueçam também de se inscreverem, deixarem o like, importantíssimo. Vou ficando por aqui. Fiquem com Deus, um grande abraço a todos e fui, pessoal!